Bem-vindos ao módulo 7 do curso de Operações Seguras com Empilhadeiras. Neste módulo nós vamos falar dos comandos de operação, inspeção, simbologias, acionamento e parada das empilhadeiras de forma segura. Hoje o mercado oferece vários tipos de empilhadeiras para diversas atividades. Ao realizar um treinamento de operação com empilhadeira, principalmente quando a gente vai para a parte prática, nós vamos desenvolver esse trabalho em um tipo de equipamento, mas o mercado hoje oferece vários modelos, com relação a comandos, com relação a tecnologias. Então, nem sempre nós vamos ter aí dois equipamentos iguais, vai mudar algumas coisas. O que é comum é a funcionalidade da empilhadeira, ou seja, ela é um equipamento que vai estar destinada ao transporte horizontal, para frente e para trás, e o transporte vertical, que é a elevação desse material. Então isso é comum em todos os equipamentos, porém as formas de controle eles mudam ali de acordo com o fabricante. Vamos falar um pouquinho dos comandos. Então, a gente tem aqui a parte de comandos do operador, onde a gente vai ter o ponto da chave de partida, a chave de ignição, que fica localizado sempre aqui no braço do volante. A trava de regulagem do nosso volante, então eu vou ter ela aqui na lateral ou às vezes em um pedalzinho aqui embaixo. E nesse modelo, essa trava fica aqui na lateral, onde eu aciono ela e eu posiciono o meu volante de uma forma mais confortável para a operação. Alavanca de comando para deslocamento. Ela vai estar na nossa lateral esquerda do volante e possui os comandos de acionamento à frente e para trás. E também a posição neutro. O freio, pedal de freio de parada e o pedal do acelerador. As alavancas de comando da torre, o painel de informação, nós temos um orímetro, um indicador de carga de bateria em equipamentos elétricos, um indicador de combustível para equipamentos a combustão e um indicador de temperatura e algumas outras informações. E o freio estacionário, que nessa imagem que a gente não está conseguindo ver, mas que ele fica sempre aqui à nossa esquerda. E nós temos a alavanca de sinalização, que é a alavanca onde nós vamos estar acionando o farol, está acionando as setas de direção e onde geralmente também vai estar a buzina. Então, esses são os comandos comuns de uma empilhadeira. Como eu disse, nós vamos ter aí vários modelos, com vários comandos diferentes. Neste outro exemplo aqui, essa empilhadeira tem um comando de aceleração, de direção, que nós chamamos de monotrol, que é um comando automático. Ou seja, quando eu piso na seta que tem a direção à frente, essa empilhadeira se desloca para frente. Quando eu piso na seta com o direcionamento para trás, ela vai se deslocar para trás. E com a velocidade também de acordo com a minha aceleração. Já nesse outro modelo, para que eu me desloque à frente, eu preciso acionar a minha alavanca de comando para frente e após pisar no acelerador. Da mesma forma que para mim retornar de ré, eu preciso posicionar a minha alavanca para trás e
acionar o acelerador. Eu também vou ter alguns modelos de equipamentos que todos os controles eles vão estar ali no joystick de operação. E esses são os comandos, né, que nós temos aí nas empilhadeiras. Eu vou passar para vocês um manual de uma empilhadeira para que vocês façam a leitura, para que vocês reconheçam as formas de operação e para que vocês já comecem a se familiarizar com os manuais de operação desses equipamentos. Como nós temos uma variedade grande de equipamento, o operador, sempre antes de iniciar qualquer atividade com uma empilhadeira, precisa se familiarizar com ela. Então eu preciso sempre, antes de qualquer coisa, fazer a leitura do manual de operação. E agora vamos falar sobre inspeção do equipamento. A inspeção das empilhadeiras é uma das ações mais importantes que o operador precisa tomar. Por quê? É na inspeção que eu consigo garantir que todos os meus controles, todos os meus comandos e toda a minha estrutura do equipamento está funcionando de forma correta. A inspeção ela precisa ser feita de forma detalhada, com calma e com atenção, porque todos os detalhes são importantes para uma operação segura. Iniciando a inspeção, geralmente as empresas possuem checklists próprios. Caso a sua empresa ainda não possua, você pode elaborar um checklist para te ajudar no momento da inspeção. Então, o primeiro momento da inspeção é a inspeção visual. O que é feito na inspeção visual? Então, toda a observação do nosso equipamento, começando pelas rodas, se eu não tenho nenhum empeno, em caso de pneus pneumáticos, se esse pneu não está furado, não está murcho, né, se não está descalibrado. Fixação das proteções, então se essas proteções elas estão firmes. Condições das correntes, a torre ela possui correntes para elevação, então eu preciso verificar essas correntes para ter certeza que elas estão em bom estado de conservação, afinal são elas que são responsáveis pela elevação da torre. As mangueiras de conexão, todo o meu sistema ele é hidráulico, então o óleo ele corre dentro das mangueiras hidráulicas e eu preciso ver se não tem nenhum vazamento, se eu não tenho mangueira furada, se eu não tenho conexões, né, com vazamentos, porque isso também pode ser um agravante na hora da operação. O meu banco, se está travando corretamente, né, se eu consigo, às vezes o banco, conforme o equipamento vai ficando velho, o banco quebra, acaba ficando solto, ele não trava mais, e aí eu vou operar, coloco o cinto, mas se eu tenho uma colisão, esse banco vem à frente, eu acabo me machucando igual. Então o banco ele tem que estar bem fixo, tem que estar firme e com todas as suas funções de regulagem funcionando perfeitamente. O cinto de segurança, também preciso avaliar se ele está abrindo, se a parte retrátil dele, em casos de cinto retráteis, se ela está funcionando, se o meu acoplamento do cinto está funcionando perfeitamente, se está ficando travado, para que em um caso também de ocorrência de algum acidente, esse equipamento esteja funcionando e venha me proteger. Depois nós vamos para a parte de inspeção mecânica. Então a parte de inspeção mecânica é o que vai nos garantir que o equipamento ele vai iniciar as atividades e realizar todo o seu trabalho, né, sem dar nenhum problema. O que eu vou avaliar? Óleo do motor, óleo hidráulico, fluidos de freio e direção, aditivo arrefecedor. É muito importante para os equipamentos a combustão que não seja utilizado água no radiador, né?
seja utilizado o aditivo arrefecedor. Verificação do filtro de ar, da condição da bateria. Algumas baterias são blindadas, não é possível a gente fazer a verificação, mas algumas outras baterias elas nos permitem fazer a verificação ali do fluido que vai dentro da bateria ali. Então eu preciso avaliar para ver se esse fluido está ok. Muitas pessoas chamam de água da bateria, então eu preciso verificar se está no nível. E a verificação de correia do alternador, para também verificar possíveis rachaduras, se não está desfiando, se não tem algum outro problema que após eu iniciar uma operação, essa correia poderia se romper e trazer algum problema para o nosso motor. Então eu fiz toda a avaliação visual do meu equipamento em relação à estrutura. Eu venho para a avaliação mecânica, das condições mecânicas. Então eu vou fazer a inspeção visual e mecânica do equipamento e encontrando qualquer situação desconforme, eu preciso encaminhar esse equipamento ou procurar o responsável pela manutenção para que seja feita a manutenção desse equipamento e ele possa realizar então as operações diárias. Realizado então o checklist inicial, a inspeção inicial, nós vamos para a parte de teste funcional. Nesse momento, eu preciso acessar a minha empilhadeira. E o que é importante? Fazer esse acesso já de forma segura. Então, para que eu possa acessar a minha empilhadeira, eu sempre vou fazer estando apoiado no mínimo em 3 pontos. Então, a minha mão esquerda ela vai estar apoiada no suporte para que eu possa ter o acesso. A minha mão direita vai estar no banco e o meu pé vai estar no degrau de acesso. Dessa forma, eu vou acessar a minha empilhadeira de forma segura. E assim eu inicio o teste funcional. No meu primeiro teste, eu vou fazer a verificação de alguma possível folga no volante. Então eu vou fazer movimentos laterais no volante para identificar alguma folga. Não tendo folga, eu vou fazer o acionamento da minha empilhadeira. Então eu vou dar a partida, vou dar o start para que ela entre em funcionamento. Nesse momento, eu vou esperar de 3 a 5 minutos para que todo o óleo lubrificante consiga passar pelo sistema. Após, eu vou fazer o meu teste da sinalização luminosa, faróis, setas. Nesse momento, eu posso pedir o auxílio de alguma outra pessoa, de algum outro trabalhador, para que quando eu acione os comandos, ele me mostre se a resposta é positiva ou não. Vou fazer também o teste de sinais sonoros e depois o teste funcional de operação, a inclinação da torre para frente e para trás, a elevação da torre. Então, para o teste funcional, eu vou elevar a minha torre até o limite e vou abaixar. E eu vou fazer também o teste de comando dos garfos, que são as movimentações laterais. Dessa forma, depois de realizar todos os testes, o meu equipamento ele está pronto para a operação. Vamos então às simbologias. Qualquer problema que apresentar o meu equipamento, ele vai me demonstrar esse problema através de um símbolo. E é por isso que é tão importante nós entendermos o que são as simbologias. Primeiro ícone: ar. Segundo ícone: freios.
Terceiro ícone, motor. Líquido arrefecedor. Óleo hidráulico e, por último, transmissão. Esses são alguns símbolos que unidos vão nos gerar uma informação. Como que eu vou conseguir identificar as simbologias que o meu equipamento apresenta? Através do meu manual. Então eu vou fazer a leitura do meu manual antes da operação e nesse manual ele vai indicar todas as simbologias que podem ser apresentadas no painel e qual o significado dessas simbologias. Exemplo. Aqui nós temos um termômetro, o líquido arrefecedor e o motor. Essas três formas juntas, elas vão nos dar a informação da temperatura do líquido arrefecedor do motor. Segundo, eu tenho um símbolo de filtro, um símbolo de óleo e um símbolo de motor. Esses três símbolos juntos, eles vão me dar a informação de algum problema no filtro do óleo do motor. E assim sucessivamente. Temperatura do óleo do motor, pressão no líquido arrefecedor, filtro de ar do motor, pressão no óleo do motor e filtro do óleo da transmissão. É extremamente importante conhecer essas simbologias para que em um momento de necessidade, em um momento em que o nosso equipamento ele nos informe sobre um problema, eu consiga identificar esse problema e rapidamente já tomar alguma ação. Esse foi o módulo 7. Espero que você tenha conseguido entender bem em relação aos comandos, a importância de uma inspeção do equipamento, as simbologias e vamos falar um pouco agora sobre acionamento e parada do equipamento de forma segura. Então, toda vez que eu for acionar o meu equipamento ou for estacioná-lo, esse equipamento ele precisa estar em um local que não esteja obstruindo equipamentos de combate a incêndio ou portas de acesso, assim como eu também não posso fazer essa parada em locais de deslocamento de outras máquinas, em locais de trânsito de outras máquinas ou pessoas. O meu equipamento ele tem que ser estacionado em um local específico destinado para o estacionamento da empilhadeira. O freio estacionário precisa estar acionado, a minha torre deve estar abaixada e levemente inclinada à frente, com a ponta dos meus garfos encostadas no chão, o que não vai permitir que em alguma situação alguém passe e tropece nesses garfos, ou que esse garfo elevado venha aí machucar alguém ou causar algum prejuízo material. Dessa forma, nós encerramos o módulo 7. Aproveite e faça a leitura do manual que foi encaminhado para que você comece a se familiarizar com os comandos, operações, simbologias e todas as informações de operação do seu equipamento.